Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade pelo seu canal da TVL, canal aberto, também através dos canais aí, das redes de TV a cabo e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Utilizamos aqui o plenário da Câmara como cenário para gravar esse programa. Estamos recebendo com muito carinho hoje aqui na Câmara de Vereadores a dona Norma Maria da Rui, que é agente consular honorária da Itália. É um prazer tê-la conosco aqui. Muito prazer também, senhor Marcos. Estamos aqui justamente aproveitando a oportunidade para ajudar a comunidade. Então, vamos nesse bate-papo, vamos falar aí sobre o consulado da Itália, vamos falar sobre a Itália em si, vamos bater um papo aqui e ao mesmo tempo explicar para a nossa comunidade o trabalho que é realizado. Vamos começar falando então aí do trabalho que é realizado pelo agente consular. Qual é esse trabalho? O agente consular honorário, ele trabalha em função da comunidade, principalmente atendendo pessoas que porventura tivesse acontecido algum acidente ou o furto de algum documento. Nesse caso, especialmente os italianos nascidos na Itália. Logo em seguida, porque não é muito a procura, graças a Deus, desses casos. Então, logo em seguida vem toda a parte de orientação quanto à cidadania italiana, quanto aos passaportes italianos. Basicamente é isso, e depois, conforme aparecerem as perguntas, a gente vai esclarecendo. Então, tá certo. A agência consular atende muitos municípios aqui no estado de Santa Catarina, né? Sim, no meu caso, aqui Blumenau, que eu sou a titular, nós atendemos 175 municípios, de Barra Velha até Itapema, mais ou menos todo o litoral, vem subindo aqui, chegando para Blumenau, Brusque, vai subindo para Rio do Sul, chega lá em Chapecó, Dionísio Cerqueira, até o extremo oeste, lá em cima na divisa. Quando a gente viaja para o exterior, a gente também encontra muitos brasileiros, né? Acredito que quando o italiano vem para cá também ele deve tropeçar com muitos italianos, porque nós temos muitos italianos aqui em Santa Catarina, não é? Sim, realmente é grande a população italiana aqui. Inclusive, tem muitos que têm descendência italiana, mas com sobrenome alemão também. Olha só. E tem a cidadania italiana, porque a cidadania italiana ela não tem gerações para pedir. Então, não importa se é o bisavô ou trisavô que veio da Itália. E lá no meio, às vezes, dos sobrenomes descendentes de alemães, teve uma senhora que era italiana, ou mesmo os pais da mãe, que casou ali com um alemão, também. Acabou ficando com o sobrenome. Isso, acabou ficando com o sobrenome. Italiano aqui, com o sobrenome alemão. Isso, nós aqui temos a Eletroalço Autona, que eles são alemães e eles têm a cidadania italiana. Olha e vários outros que têm, mas agora que me veio recentemente em mente é isso. E me diz uma coisa, a que se deve esse grande número de italianos aqui no nosso estado? Então, a Europa em si, estamos agora voltando à Itália especificamente. Certo. Antes da Primeira Guerra Mundial, teve uma fase de muita fome, muita pobreza, muitos domínios de reinados. A Itália era dividida naquela época, Reino da Sardenha e reinos e tal, né? E aí, então, tinha esses agricultores colonos com pequenas terras que não conseguiam nem produzir para viver. Então, existiu aqui pelo Brasil, existiu uma grande propaganda lá na Itália, que vindo para cá era a terra da cucanha, se dizia. Prometiam terra para eles, certo. Prometiam sementes para plantar, tinha casa, tinha infraestrutura. E quando eles chegaram aqui, a história era bem outra. Sabe-se que os nossos da região, chegaram aqui no Brasil, muitos no Porto de Santos, muitos aqui já em Itajaí, subiram pelo rio, que não tinha nada, realmente na época tinha o rio, e também alguns, Florianópolis, chegaram na região de São João Batista, os primeiros, 1836,
que seria reconhecido como o Reino da Sardenha na época, mas... Era Florianópolis já ou era Desterro? Daí eu tenho que entrar na Enfim, história de Santa mas Catarina. Aí eles entraram por Florianópolis e foram para São João Batista, Isso, naquela região. para aquela região ali foram os primeiros italianos, né? Isso, os primeiros. Mas teve um movimento no estado de Minas Gerais, ali Belo Horizonte e tal, também ali, que apresentou documentos para o governo brasileiro e foi dado àquela região como berço da imigração italiana no Brasil. Entendi. Sendo que aqui eles vieram antes, 1836. Tem ali o de sobrenome Sardo, que a gente tem contato, tudo que a gente atende, que a gente também dá, às vezes, suporte para as outras agências consulares. Nós temos Joinville, Florianópolis e Criciúma e Blumenau como agência consular, né? Então, essa região ali de São João Batista pertence para Florianópolis, mas a gente atende mesmo assim, porque a gente tem esse apego carinhoso, esse jeito mãe de ser, né? Estão precisando, vamos ver como é que a gente pode ajudar, tudo, né? Porque a gente vê que eles trabalham, inclusive eles escreveram um livro maravilhoso agora, que eu também fui a Brusque, me entregaram em eventos em Brusque. Então, na época, lá na Itália, houve toda essa propaganda, aonde que os italianos vieram para cá. Chegaram aqui inicialmente os trentinos, 1875. Agora certo, falamos da região de Trento, então. Isso, da região de Trento. Aqui para o estado de Santa Catarina. Isso. Mas aqui, mais aqui perto de nós, mais os trentinos. Certo. Mas quando eles partiram da Itália, eles eram austríacos, o Império Áustrio-Húngaro. Por quê? Eles partiram em 1875. A Itália, ali depois é todo um fato histórico de ser contado, mas nesses anos ali que eles partiram, então pertencia para o Império Áustrio-Húngaro e a Itália adotou, conquistou esse território após a Primeira Guerra Mundial. Então, passou a ser da Itália 1919, porque 18 terminou a guerra, 19 foi anexado esse território à Itália. Então, esses ali... Por isso que hoje em dia existe uma lei especial sobre os descendentes desse território, porque não era a Itália quando eles partiram, era o Império Austro-Húngaro. Então, eles não têm sangue italiano, porque eles são descendentes daquela região. Então, abriu uma brecha na lei italiana durante 10 anos, de 2000 a 2010, para esses descendentes darem entrada nos pedidos de cidadania. E 2010 fechou. Agora, para os descendentes de Trento, no momento está fechado. Há uma previsão de abertura, mas não sabemos quando. E para os vênetos e lombardos e de todas as outras regiões da Itália, está aberto para novos pedidos agora. Mas os vênetos também chegaram praticamente junto com os trentinos, na época da grande imigração que foi chamada. Por exemplo, os meus antepassados chegaram em 1883, vejamos, 75, 83. Então, e eles vinham colonizando pelo rio, conforme iam subindo. Então, teve também, conhece-se muitas cidades aqui, como a colonização grande alemã, mas existem os italianos. Chegamos em Timbó. Sim. Exato. Então, isso que eu queria falar. Os italianos chegaram em Blumenau também. Chegaram em Blumenau também. Como já estava sendo colonizado por alemães e tal, eles ficaram mais na região, né? Aí vamos pegar aí Timbó, vamos pegar Rio dos Cedros, Rodeio também, que tem uma gama muito grande de italianos. E a gente percebeu que nessa época, justamente, quem ficou com a parte mais baixa, mais acessível, foram os alemães. Os italianos, eles chegaram um pouco depois, eles foram colocados nas montanhas. A gente percebe, a região de Timbó, tiroleses, era mais numa montanha. Se bem que eles não têm muita dificuldade com montanha, porque a própria Itália é cheia de montanhas também, né? Exato, sim. Eles encontraram realmente muitas coisas em comum também. E eles tiveram então que ir construindo tudo e ir se adaptando a essa nova realidade, tigres, índios e coisas e tal. Mas a gente está aí com essas cidades fortes que temos pela coragem deles
Os alemães, os italianos, os trabalho poloneses. também, né? Tanto o italiano quanto o alemão também. Organização e trabalho, né? Isso. São características... Economia. Sim, economia, muito, né? O forte ditado, né, que o italiano atravessa o rio, mas não solta, não molha a farinha. Sim. Exato. Os alemães também, os poloneses e todos que construíram a nossa porque naquela época não tinha como ser diferente, né? Eles já vieram de uma situação bem difícil, né? Roupas até que se gastava, as roupas não era da moda de trocar as roupas, né? Então, por aquela grande propaganda que foi feita lá, por aquela grande fome que existia na Itália, na região lá da Europa, então é que veio aqui justamente a colonização. E a Itália hoje, como está? A Itália está aberta aí ao turismo, né? A riqueza histórica da Itália é fantástica, né? Eu quero falar sobre a Itália no próximo bloco, pode ser? Pode ser, obrigada. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com a dona Norma Maria da Rui, ela que é agente consular honorário da Itália aqui para a nossa região. Nós vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, batendo um papo e falando um pouquinho mais sobre o trabalho da agência consular e também sobre a nossa querida Itália. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está nos acompanhando aí através das redes sociais, você que está nos acompanhando através da TV aberta aqui, da TV Legislativa, também através das empresas de TV a cabo aí que mantém o canal da TV Legislativa, né, que passa aí o trabalho dos nossos parlamentares, mas também que traz riquezas aí da nossa cidade e pessoas que se destacam, enfim. Estamos recebendo, para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aí a agente consular honorária da Itália, a Norma Maria da Rui. Ela está conosco aqui, batendo um papo, falando um pouquinho do trabalho que é desenvolvido aí pela agência consular da Itália e também falando sobre a nossa querida Itália. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Itália, né? Até no final do bloco passado havia lançado uma pergunta aqui. A Itália está muito aberta ao turismo, né? A riqueza histórica é fantástica em todas as regiões, né? Está recebendo, principalmente depois da pandemia, milhões e milhões e milhões de turistas, não é mesmo? Isso. Pessoas que vão passar lua de mel lá, maravilhoso. Pessoas que vão a turismo, pessoas que vão prestar concursos, pessoas que vão fazer vestibulares. Mas o turismo, ele é fantástico na Itália, do norte até o sul da Itália. Nós aqui somos, a maioria é descendente da região do norte da Itália, Trento, Vêneto e tal. E Lombardia, mas aí, assim, de Roma para baixo é uma paixão, é o coração que bate mais forte, é o taco da bota lá, é viver o nosso litoral aqui também, mas com maravilhas assim, que só quem vai lá para ver. Por isso, eu digo sempre, eu já fui mais de 40 vezes para a Itália e cada vez é uma nova descoberta, não repete nada. E, por exemplo, eu ainda não fui para a Sardenha, acabei de ir para a Ilha de Capri agora, que também não tinha ido. Ana Capri, aquela região? Isso, Ana Capri. Porque as pessoas lá também são muito carinhosas, então eles estão sabendo que alguém está indo para a Itália, vem aqui me visitar. E se você não vai, mas por que você não veio? Então, as pessoas lá são muito queridas, muito carinhosas.
carinhosas quando sabem, principalmente, que você é descendente da Itália. Sim. E você já está lá, demonstra aquele amor. Interessante é falar um pouco de italiano para poder viver realmente a própria cultura. Sim. E hoje, por exemplo, é dia 23 de setembro, é dia de São Pedro de Petrautina. Então, imagine quantos devotos que tem desse santo. Quantos milagres já foram atingidos Sim. e realizados. E a gente no caso, eu sou católica, mas existem imigrantes de todos os lugares do mundo. Na última viagem, eu e minha filha, agora em maio e junho, estávamos na Fontana di Trevi, em Roma. Toda vez que eu vou para Roma, eu vou para lá, porque é maravilhoso. E não perco a oportunidade de jogar a moeda lá, Sim. porque eu quero voltar sempre para lá. Sim. Dizem que, então, mão esquerda para você ter sucesso no coração, no amor, mão direita, dinheiro. Mas então eu já jogo com as duas, né, para garantir. E nós lá numa chuva, e chegamos lá, eu prefiro colocar um número italiano no celular quando eu vou para lá. Eu já adquiro esse fato. Então nós chegamos no domingo, de madrugada. E já no domingo de manhã já fomos para a Porta Portese, que é o mercado que veio depois da Segunda Guerra Mundial, maravilhoso, que tem aquela música famosa que se canta também, não pode deixar de ir lá na Porta Portese, de domingo de manhã, e em seguida tu vai correndinho para ver o Papa, que aparece na janelinha lá em cima, né? E depois à tarde tu já vai lá no turismo, tal. Então nós estávamos ali na Fontana di Trevi, finalzinho de tarde, uma igreja ali, já fomos ali rezar, o padre já chamou para rezar lá, para ler lá no púlpito lá, tal, né? Lemos muito bem, tal. Saímos dali, uma chuvinha, encostamos ali um pouquinho, lá o pessoal da Palestina, fizemos amizade com a língua italiana, então é um mundo que gira ali. Bem, que E ali aquela região de Roma é fantástico, e assim, ó, quase tudo dá para fazer a pé, né? Isso, o metrô é muito acessível de pegar também. E muita coisa, tudo bem, o metrô é subterrâneo, mas a maioria você vê passando de metrô. Aí, logo depois saímos, então, no dia seguinte. Então, imagina que precisamos uma internetzinha emprestada do pessoal da Palestina, falando em italiano, para ver ali como é que era, tal, né? No outro dia já fizemos a nossa parte também, já na segunda-feira pegamos um carro, fomos para a Itália, Costiera Amalfitana. A Costa Amalfitana é fantástica. Aí, assim, Sorrento, aquela região. Isso. Aí assim, que tem que ser bom para dirigir, né? Porque daí aqui você faz um testezinho ali na Serra do Rio do Rastro também. Lá é bem dinâmico. Aí é muito bom, né? Os vinhos, a comida, cada região você tem que voltar porque você tem que experimentar as coisas. O sorvete. Gelato, né? Gelato. Então, cada região, o Vêneto, o Trentino, as montanhas, esquiar, a Semana Branca, tem o Lago de Como, agora recentemente também, né? Lua de mel aqui, foram para lá no Lago de Como. Então, ali, Santa Maria de Leuca, o taco da bota da Itália. Sim. Tem que ir lá, tem que ter aquela emoção, a junção dos dois mares, oceanos ali embaixo também. E a facilidade de ir para a Itália. Por quê? Porque você compra uma passagem... Isso que eu ia perguntar. Não precisa de visto, né? Não precisa de visto para até 90 dias, 3 meses. Mas eu sempre que eu posso oriento as pessoas, não se arrisquem no último dia. Porque daí depois a gente não sabe alguma penalidade que vem que você tem que ficar fora da Itália 6 meses e ficar fora da Itália 6 meses. Não é fácil, né? Tem que voltar. Então, assim, 89 dias seria, né? Vamos dizer, né? Mas existem as leis são para ser cumpridas, cada um faz da vida o que quer. Mas então temos essa facilidade de ir sem visto para a Itália. Nós estamos falando brasileiros, porque tem países que depois a gente tem que analisar bem, né? E também para trabalho. Então, eu quero entrar nessa questão do trabalho. Alguns brasileiros estão indo lá na Itália para trabalhar. Realmente é possível? Como é que funciona isso? Tem uma regra em especial para o trabalho de brasileiros na Itália? Então, com a cidadania italiana, consequentemente, também você faz o passaporte italiano e você tem acesso praticamente como o Brasil. Você entra e sai da tua casa como o Brasil. Mas se ele não tem a cidadania italiana, que
É bem raro alguém querer ir trabalhar na Itália e não ter a cidadania italiana. Daí, tanto trabalho quanto estudo. Então, no Consulado Geral da Itália de Curitiba, que nós pertencemos aqui, existe o setor de vistos. Então, ali é analisado o fato, a grande maioria dos vistos é aprovada, mas as pessoas comprovam com título, com inscrição nas escolas ou com contratos de trabalho e sempre dá certo. Tem todo um regramento que tem que seguir, né? Isso. E me diz uma coisa, o consulado também faz aí o processo de reconhecimento de cidadania, né? Como é que funciona esse processo? Quem pode ser reconhecido? Como é que é esse regramento? Todos os descendentes italianos têm direito à cidadania italiana, independente de geração. Ainda podemos considerar assim, que é diferente de alguns países que vai até a segunda geração. Então, certo. Italianos, todas as gerações têm direito. Para entender, quem não sabe, por exemplo, quem não tem noção de como fazer, pega assim, vamos supor, a minha certidão de nascimento de inteiro teor, puxa os dados dos meus pais e dos meus avós. E aonde estão nos cartórios? Então, daí já pega a certidão de inteiro teor dos pais, puxa dos avós. E assim vai indo até o antepassado que veio da Itália. Se ainda você não chega na cidade de nascimento do antepassado que veio da Itália, então tem pesquisas. Nós aqui temos um livro muito bom que se chama Vencer ou Morrer, do autor Renzo Maria Grosselli, ainda vivo. Eu faço parte da comissão dos festejamentos dos 150 anos da grande imigração italiana aqui em Santa Catarina, que nós temos a Assembleia Legislativa de Florianópolis envolvida com isso. Nós temos vários representantes. Então, ali vai ser relançado esse livro, mas com algumas diferenças atualizadas agora, mas autorizado também pelo próprio autor. Né? Então, quem está à frente disso é a Unifeb de Brusque, com o lançamento desse livro, que serve de pesquisas para as pessoas que não têm como, justamente. Mas existem muitos autores que trazem isso também, que dá para se basear. E o melhor método ainda é chiacchierare, é conversar com as pessoas, o estilo de antigamente. Vai visitar o tio, o avô, o parente. Você já tem a cidadania italiana? Propõe lá para eles, eu vou trazer a farinha, vamos fazer uma bela de uma polenta, ou traz um vinho italiano lá, que tem maravilhosos, um queijo muito bom, formai, e vai conversando. Eles vão te dando informações que os cemitérios também te dão. Porque, por exemplo, assim, agora vem Dia dos Mortos, os finados, a maioria vai visitar. Sim, vai visitar o seu mais próximo, que não seja tão próximo, a gente deseja, né? Mas às vezes acontece, o seu pai está lá, o seu avô está lá. Vai procurar o teu antepassado, o teu mais antigo nos cemitérios também. Aí você sabe o cartório que ele está também. Você vê lá nas lápides, por exemplo, eu estive sábado também em um cemitério, onde eu vi que tem os nascidos em 1872, 1859, né? Então, eu fui procurando os mais pela história, que ela te puxa, ela te chama essa ligação através do sangue. E aí você encontra, bate foto lá, e tal, e tal. Mas o princípio de tudo é entrar em contato com o consulado ou já buscar essa documentação de inteiro teor, como a senhora explicou? O princípio de tudo adianta o procedimento se a pessoa já tem essa documentação. Adianta tudo, senão daí eu vou passando para eles justamente todo esse procedimento. Aí a pessoa tem tudo isso, o que ela faz hoje em dia para entrar com o pedido? Porque antigamente existia uma lista de espera. Aquela lista de espera hoje ainda está sendo chamada, por exemplo, até o final, até novembro agora tem um X número a ser chamado que vai entregar. Depois deverá ser no começo do ano que vem, lançamento dos outros números na lista de espera, mas agora não se inscreve mais na lista de espera. Agora funciona pelo sistema Prenota-me. É um sistema um pouquinho delicado, vamos dizer, de conseguir, mas eu digo, pelo menos um pedido,
um núcleo familiar por semana eu recebo no consulado que vem entregar os documentos que conseguiu esse agendamento pelo Prenota-me, que eu digo, da minha circunscrição, pelo menos um núcleo. Então, quem quer fazer a cidadania italiana, entra no site do Consulado Geral da Itália de Curitiba, digita ali no Google. Que é esse que está na tela, né? Esse aí é o meu e-mail. Tem... não consigo ver daqui até lá, mas é o e-mail que está lá. Eu acredito que eu passei antes para vocês o e-mail. Também eles podem entrar pelo e-mail e a gente guia as pessoas em cima do site www.conscuritiba.esteri.it. Não passei o site antecipado. Não. Mas através do meu e-mail a gente guia eles no site, tudo certinho como fazer. Utilizando esse e-mail que está na tela, né? Passando uma mensagem para a senhora vai encaminhar para entrar no site. Né? Isso. E como daí entregar os documentos, agenda. Hoje eu tenho gente que eu vou receber aqui para me entregar documentos de cidadania italiana também. Então, a Agência Consular Honorária da Itália de Blumenau, oficialmente, ela atende 2 dias por semana, terças-feiras de manhã e quintas-feiras à tarde, porque foi escolhidos turnos diferentes para atender a população que precisa. Mas só que nós não paramos 24 horas, porque online aqui a gente tem 5 endereços de e-mail, trabalhando com aquele principal lá, aqui a gente trabalha com todos os outros. Certo. E as urgências que tem. Então, não é possível as pessoas pensarem que a gente só atende 2 turnos por semana. Atende sempre. E me diz uma coisa, o processo é demorado? Como é que é? Então, o governo da Itália, ele diz que tem 730 dias para ter o reconhecimento da cidadania italiana. Isso aqui é 2 anos? 2 anos, A não ser que a pessoa comprove que ela tem um problema grave de saúde que precisa ir para a Itália, que se tem a cidadania, ela tem acesso, ou estudo, ou trabalho. Aí são analisados exatamente os casos. Agora, um mês, mais ou menos, aconteceu o rapaz de Xanxerê, que ganhou uma bolsa de estudo para a Itália. O processo dele está dentro da Itália. Então, como eu digo, são analisados os casos. Percebeu-se que ele pediu a antecipação da cidadania italiana pela bolsa de estudo. Percebeu-se que se ele tivesse a cidadania, ele iria perder a bolsa de estudo. Então, ali nós orientamos ele, olha, percebam isso, se vocês querem, é um fato que a gente pode analisar melhor, mas nesse caso vocês têm que pôr a mão na consciência, se é isso que vocês querem. Então, eles optaram em deixar correr o processo normal e ir como brasileiro para a Itália, que era $20 mil, alguma coisa assim, a bolsa de estudo que ele conseguiu. Então, tudo a gente tem que cuidar muito. E a minha experiência não vem agora, trabalhando com isso. Dia 8 de setembro, agora, fez 2 anos que nós abrimos a agência. Ela ficou fechada há 6 anos. Nesses 6 anos, e antes ainda, eu trabalhei como correspondente consular. Então, eu fui fazendo toda a base já de processo. E não só, eu só não tinha os carimbos. Então, precisou de toda essa autorização. E, enquanto isso, a gente foi tendo apoio de todas as cidades do Médio Vale do Itajaí, aqui, prefeitos, com cartas, com tudo, vendo o nosso trabalho, o nosso apoio e realmente os frutos do trabalho que a gente produziu muito realmente nesse período. Eu tenho 58 anos agora, então meu pai já me mostrou lá praticamente quando eu nasci, mas quando eu aprendi a ler, foi que eu vi a primeira vez o passaporte original do passaporte do meu bisavô, que veio com o pai dele, né? Original da Itália, que era Sua Maestà, o Rei da Itália. Então, de lá, na escola onde eu morava, o professor trouxe um italiano e explicou quem aqui fala italiano. Eu falava o dialeto, quem fala? Então, eu falei. E lá ele foi conversando comigo. E aí começou a vir as pessoas lá em casa me perguntar, na missa. Então, eu comecei a história com 8 anos. Então, são 50 anos que eu trabalho com isso. Mas a gente tem todos os dias para aprender. Tá certo. Olha, foi um prazer recebê-la aqui na TV Legislativa,
falar um pouquinho do trabalho da agência consular, falar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho da nossa querida Itália, né, que a gente fala com muito carinho, muito amor, porque realmente é fantástico, né? E dizer que estamos sempre à disposição. Está aí o e-mail da dona Norma, né? Está aí na tela para você. Se você tiver alguma dúvida, né? Se você quiser fazer algum questionamento, então é só mandar um e-mail para a dona Norma aí, que ela vai com certeza lhe responder. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Senhor Marcos, eu tenho que agradecer imensamente, inicialmente ao senhor, a toda a produção, a todas as pessoas envolvidas, especialmente a minha cônsul-geral da Itália, é a senhora Eugênia Tiziana Berti, que vem fazendo um trabalho exemplar. Ela já veio várias vezes aqui para Blumenau, Timbó, Criciúma, todas as regiões aqui. Então, ela está fazendo um trabalho e ela deixa a gente trabalhar, ela deixa a gente produzir, né? Porque precisa de alguém que te faça... estimule. Isso, que reconheça o teu trabalho e que te apoie, porque senão daqui a pouquinho eles vão dizer, para vocês de Blumenau tá bom, ou tal, faz 10 passaportes que tá bom. Não, eu preciso de liberação de muitos, porque a região é grande e a gente tem esse apoio. E vocês também, muito obrigada pelo apoio. Tá certo, manda um abraço para a dona Eugênia lá. Obrigada, tá sim. Certo. Um abraço, dona Norma. Com a dona Norma Maria da Rui, né? Estamos encerrando aqui o TVL Comunidade, ela que é agente consular honorária da Itália. O TVL Comunidade volta na semana que vem, entrevistando outra pessoa ou pessoas que se destacam aqui na nossa comunidade. Um abraço a todos, até lá.